Muito bem, seja então muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma super aula com 10 perguntas a respeito de um tema específico. E como você viu no título desse vídeo, você já sabe, o tema é derivativos. Vou conversar com você sobre 10 perguntas e aqui, claro, trazer para você uma aula completa sobre cada uma dessas perguntas para que você, como eu sempre digo, não decore as perguntas, para que você aprenda o tema. E o tema derivativos é um tema que gera muita dúvida. A boa notícia para você que está estudando para CPA 10 é que esse tema não cai na sua prova. Essa é a boa notícia, mas a má notícia é que você deixa de aprender um tema tão importante quanto os derivativos, caso você esteja estudando para CPA 10. Então, vamos lá, sem mais delongas, olha só, se você está estudando para CPA 20, para CEA, para Ancord, para o CFP, para uma destas certificações, o que a gente vai trazer aqui, sim, cai na tua prova. Se você está estudando para CPA 10, nada do que eu trarei aqui cai na tua prova, mas eu convido você a ficar comigo para você ir aprendendo e se familiarizando também. Direto ao ponto, perguntinha na tela, vamos lá. Olha só, primeira pergunta, ela diz assim, ó, uma empresa importadora irá comprar uma máquina do exterior daqui a 4 meses no valor de 400 mil dólares. O que você indica para que a empresa se proteja do risco cambial? Olha que situação interessante da gente analisar. Se a gente for olhar para o mercado, para a nossa economia, a gente vai ver que tem as mais variadas empresas com as mais variadas necessidades. Eu quis começar essa questão para que a gente traga o senso de realidade para o mercado de derivativos. Ele é extremamente importante para o desenvolvimento econômico do nosso país, porque traz previsibilidade de caixa para as empresas, tá bom? Então o mercado de derivativos ele tem uma função econômica muito importante, que é isso que a gente vai ver. Esse tipo de pergunta é o tipo de pergunta que é recorde em gerar dúvidas. Se você já teve dúvida com esse tipo de pergunta, deixa aqui para mim nos comentários, tá? Por quê? Quando é que eu tenho que comprar uma opção? Quando que eu tenho que vender uma opção? Quando eu tenho que fazer um swap? Enfim. E do jeito que eu vou te ensinar hoje, nessa questão, você vai ver que esse assunto passa a ficar mais claro a partir de agora, tá bom? Então vamos analisar aqui, ó, antes da gente ler as alternativas, eu recomendo que você olhe para a situação que a questão está trazendo para você, entenda a situação. A partir do momento que você entende a situação, eu recomendo que você passe a olhar para o risco envolvido naquela situação. E a partir do momento que você conhece o risco daquela situação, você consegue pensar em uma maneira de se proteger contra esse risco, tá bom? Então vamos imaginar aqui, ó, essa empresa é uma empresa importadora, como diz aqui o enunciado, e ela vai comprar uma máquina do exterior daqui a 4 meses, pagando 400 mil dólares. Então, vou dar um exemplo hipotético aqui. Assuma que hoje, no dia que eu estou gravando essa aula, para cada $1, nós precisamos de R$5. Tá? Então, se essa pessoa vai comprar uma máquina de 400 mil dólares, se para cada $1 eu preciso de R$5, portanto, o valor dessa compra em reais é de 2 milhões de reais. Tudo bem? 4 vezes 5, 20, beleza? Então aqui, ó, vou colocar BRL, que é o código do nosso realzinho. Agora, vamos imaginar, qual que é o risco para essa empresa? O risco para essa empresa que precisa pagar 400 mil dólares daqui a 4 meses, será que é o risco do dólar cair? Se o dólar cair, ela vai ser favorecida ou ela vai ser prejudicada? Quer ver, para ficar mais fácil você entender, se eu estou falando de importação é porque eu vou pagar alguma coisa lá fora. Para simplificar, quando você faz uma viagem, você está pagando por uma coisa lá fora, né? Isso não entra na conta de importação, é uma outra conta que a gente fala, mas você está pagando. Pergunto para você, meu nobre gafanhoto, quando você está pagando alguma coisa lá fora, para você é melhor que o dólar suba ou que o dólar caia? Para você é melhor que o dólar caia, porque você vai ter mais dólares pela mesma quantidade de reais.
Então, olha só, num cenário hipotético, vamos supor que o dólar caiu de $1 para cada $1, eu preciso, sei lá, agora de R$ 4. Qual vai ser o cenário dessa empresa? Então, se o preço do dólar caiu, então o valor da minha compra em reais também caiu. 4 vezes 4, 16. Então, veja, para esta empresa, o preço do dólar cair não representa um risco, tá? Agora, e se o dólar subir? Se o dólar for para R$ 6, por exemplo, então, ó, para cada $1, eu vou ter aqui, ó, R$ 6. Então, olha só, 6 vezes 4, 24. Então, R$ 2.400. Estou desenhando isso aqui para que você possa entender. Uma empresa importadora tem como risco a elevação do preço do dólar. Então, olha só, vou pegar aqui um marca-texto. No cenário onde o dólar está a R$ 5, o valor da compra em reais é de 2 milhões. Em um cenário onde o dólar estaria R$ 6, o valor da compra é de 2.400.000. Então, o risco dessa empresa já está claro aqui para a gente. O risco dessa empresa é que haja uma elevação do preço do dólar. Tudo bem? Agora, vem a pergunta. Eu já identifiquei o risco. Como que eu me protejo? Bom, como que eu me protejo ou como que eu posso me posicionar com a alta de um ativo? Bom, para eu fazer isso, eu compro antecipadamente. Faz sentido? Olha só. Imagina o seguinte, que eu compro o dólar hoje por R$ 5. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, $1 é igual a R$ 5. Se eu compro ele antecipadamente por R$ 5 e o preço do dólar dispara para R$ 6, ótimo, porque o meu preço de compra foi R$ 5. Então, eu estou protegido contra essa alta. Veja, eu quero que você entenda. Nós discutimos o risco, agora nós estamos discutindo a solução para esse risco, a proteção para esse risco. E como você viu, a proteção para esse risco é comprar o dólar antecipadamente. Fim. Agora a gente já sabe que é uma compra de dólar que a gente precisa fazer para proteger essa empresa do risco cambial. O que a gente tem de fazer agora é olhar para as alternativas e ver, entre elas, qual das quatro alternativas que representa a compra de dólar. Então, olha só a alternativa A. A alternativa A diz comprar uma opção de venda de dólar. Não. Se eu compro uma opção de venda de dólar, eu passo a ter o direito de vender o dólar. E eu não quero vender, eu quero comprar esse dólar, porque ao comprar esse dólar eu me protejo do risco. Então não faz sentido dizer que eu vou comprar uma opção de venda, porque comprar uma opção de venda é ter o direito de vender. Por isso está errado. Alternativa B, vender uma opção de compra de dólar. Isso aqui está errado também, porque olha só, apesar da operação ser uma opção de compra, eu entraria vendido nessa operação. E eu não sei se você estuda com a gente, se você estuda, você já me ouviu falar. Se não, você vai ouvir agora. Em uma opção de venda, quando eu sou o lançador, eu estou vendendo aquela opção. O lançador, ele sempre tem obrigação contrária da opção. Então, olha só, se é uma opção de compra, mas eu estou vendendo a opção de compra, eu tenho a obrigação contrária. Eu tenho a obrigação de vender esse dólar, porque ela é uma opção de compra. E não é isso que eu quero comprar antecipadamente, tá bom? Então, isso aqui tá errado. C, fazer um swap com ponta ativa em CDI e passiva em dólar. Não faz sentido. A ponta ativa é aquilo que eu recebo. E aqui eu preciso ficar comprado em dólar, portanto eu preciso receber a variação em dólar. Não faz sentido eu receber a variação em CDI. Eu teria de ficar ativo em dólar, aí faria sentido, tá bom? Quando eu fico passivo em dólar, seria a mesma coisa de que estar vendido no dólar.
e estar vendido no dólar não é o que a gente quer ficar comprado no dólar, tá bom? Por isso, a alternativa A, B e C, como nós vimos, está errada. Vamos ver a alternativa A? Comprar dólar a termo para a data de vencimento da obrigação da empresa. Resposta corretíssima. Olha só, comprar dólar a termo, ou seja, é eu hoje já travar o meu preço de compra do dólar para esse vencimento. Portanto, a resposta correta é a alternativa D, porque quando eu compro o dólar a termo, eu já estou travando o preço da minha compra, portanto, me protegendo do risco. Percebe como, quando a gente pega esse tipo de pergunta e fatia ela para entender, qual é a situação? A partir do momento que eu entendi a situação, eu passo a olhar para qual é o risco dessa situação. A partir do momento que eu acho o risco, eu me pergunto, como eu me protejo disso? E aí, a partir do momento que eu sei como eu me protejo, eu vou olhar para as alternativas para ver qual daquelas alternativas estão aderentes com a minha necessidade. Nesse caso, a alternativa D, comprar dólar a termo para a data de vencimento da obrigação. Tá bom? Vamos lá para mais uma pergunta de derivativos? Uma opção de venda de ações com preço de exercício, que é o strike, abaixo do preço corrente de venda, que é o preço de mercado, Olha só, vamos lembrar aqui das opções. Primeiro, vamos colocar aqui, uma opção de venda, é uma put, que a gente chama, tá? O strike, tá? Strike é o preço de exercício, ou seja, o quanto eu vou exercer aquela opção, tá? E o preço de mercado é o preço dela no mercado, tudo bem? Agora, put é uma opção de venda. Vamos pensar aqui comigo. Pensa que essa caneta aqui seria o nosso ativo. Então aqui a gente tem ações. A gente vai trocar ações por caneta. Então nós temos aqui uma opção de venda dessa caneta, cujo preço de exercício, ou seja, o strike dela, vai ser um valor X. Então nós vamos escrever assim, o strike vai ser R$10. E o preço de mercado, olha só o que está escrito aqui na questão, uma opção de venda de ações com preço de exercício abaixo do preço corrente então o preço corrente seria, sei lá, R$12. Então vamos olhar para a situação. Olha só, opção dá o direito de você vender essa caneta por R$10. Só que essa caneta está sendo negociada no mercado por R$12. Eu pergunto para você, meu nobre gafanhoto, você que está aí desse lado, suponha que você tem o direito de vender essa caneta para mim por R$10, certo? Só que o preço dela no mercado é de 12, ou seja, o que eu quero dizer é que ela é livremente negociada no mercado por R$12. Você venderia ela para mim por 10? Sabendo que você pode vender essa mesma caneta para uma outra pessoa a preço de mercado, portanto a 12, você venderia essa opção para mim? Você venderia essa caneta para mim? Você venderia por 10 alguma coisa que vale 12? Vou reforçar. Você venderia por 10 alguma coisa que vale 12? Não faz sentido, certo? Poxa, você pode vender por 12 ali na esquina, por que você vai vender por 10? Então, significa que você não exerceria essa opção. Se você não exerce essa opção vira pó. Se essa opção vira pó, a gente vai dizer que ela é uma opção que está fora do dinheiro, ela não dá exercício, portanto, ela é uma opção out the money, tá? Ou seja, fora do dinheiro. A alternativa correta do meu simulado é a alternativa B de bola, uma opção fora do dinheiro. Veja, vamos pensar agora no contrário. Suponha que o strike, ou seja, o preço de exercício, é R$15. Esquece o enunciado, estou desenhando um outro contexto. Pergunto para você, você venderia para mim essa caneta por R$15?
sabendo que o preço de mercado dela é 12, neste cenário, sim, nesse cenário você venderia. Portanto, nesse cenário, nós diríamos que esta é uma opção que está dentro do dinheiro ou uma opção in the money. Tudo bem? Então, eu só desenhei um novo cenário. A gente já sabe a resposta. Agora, se tivesse com preço de exercício próximo do preço de mercado, a gente diria que é uma opção at the money, tá? Ou uma opção no dinheiro, tá? Que não é o caso. Uma opção cara também não faz sentido, né? Aliás, ela seria uma opção muito barata se ela é uma opção fora do dinheiro. Veja bem, vamos pensar aqui por que ela seria barata ou por que ela seria cara. Voltando lá para o exemplo, suponha que o strike dessa opção é R$10. Ou seja, você tem o direito de vender por R$10. Você tem o direito de vender por R$10 uma coisa que vale 12. Esse direito vale alguma coisa? Quem pagaria para você para ter esse direito? Percebe? Não é atrativo. Então ela seria uma opção muito barata. Estou falando isso para dizer o seguinte: sempre que a gente estiver falando de uma opção in the money, uma opção out the money, ou seja, uma opção fora do dinheiro, sempre que a gente está falando isso, o prêmio dessa opção sempre é muito baixo, tá? Por que é baixo? Porque, poxa, não faz sentido, não vai dar exercício, isso vai virar pó. Para que eu vou pagar para algo se eu tô vendo que eu não vou conseguir exercer, tá bom? Então, eu expliquei para você essa questão e explorei um pouco mais o universo das opções aqui. Vamos para mais uma pergunta, ó. O prêmio da opção prêmio é aquilo que o investidor paga para ter o direito da opção. Prêmio é aquilo que o titular paga para ter o direito da opção. Prêmio é aquilo que o lançador, quem vende a opção, é aquilo que o lançador recebe do titular e, portanto, tem a obrigação da opção, certo? Então, uma opção eu tenho duas partes. Eu tenho quem vende a opção, que é o lançador, e eu tenho quem compra, que é o titular. Quem compra paga um valor para quem vendeu. O valor pago é o valor chamado de prêmio, tá bom? Alternativa A, ele é estabelecido previamente pela bolsa? Ou seja, será que é a bolsa quem determina qual que é o valor do prêmio da opção? Resposta errada, não é a bolsa quem determina isso. Quem vai determinar isso são as condições de mercado em relação àquela opção. Se é uma opção que pode dar muito exercício ou que não pode dar exercício, qual que é o prazo da opção, tudo isso vai influenciar no prêmio da opção, mas não é a bolsa quem determina, e sim as condições de mercado, por isso está errado. A alternativa B diz assim, ó, acertado em mercado, sim, e pago pelo titular ao lançador quando da realização da operação. Perfeito, olha só, é o mercado quem negocia isso e é o titular que paga para o lançador quando é realizado a operação, quando eu compro a opção. Alternativa B é a correta. Alternativa C, negociado em mercado e pago pelo titular ao lançador quando do exercício da opção. Não, tá errado. Eu não pago o prêmio na hora de exercer a opção. Eu pago o prêmio na hora que eu compro a opção, não na hora do exercício. Por isso que essa aqui está errada. Alternativa D é acertado no mercado, pago pelo titular ao lançador quando da realização da operação, tá certo, e descontado do preço de exercício quando do exercício. Não há esse desconto. O valor que eu paguei de prêmio já foi pago, fim de papo, não tem mais nenhum tipo de ajuste, não tem mais nenhum tipo de desconto. Por isso essa aqui está errada quando ela traz esse ponto. Então, como eu já havia informado, resposta correta, alternativa B de bola, acertado em mercado e pago pelo titular ao lançador quando da realização da operação. Cuidado, não é na hora do exercício. Mais uma pergunta, olha só. A opção que pode ser exercida pelo seu titular
a qualquer momento, a partir do dia seguinte da aquisição até o vencimento, é o estilo, é o de estilo. Quando estamos falando de opção, a gente vai falar de opção americana e de opção europeia. A opção americana, o tipo de opção americana, é aquela opção que dá ao titular o direito de exercer a opção a qualquer momento, tá? Não precisa esperar o vencimento. Então, comprei hoje, se quiser exercer amanhã eu posso. Já a opção europeia, o exercício da opção só pode ser realizada no vencimento da opção. Significa que, neste caso, a questão, ela está dizendo o seguinte, ó, pode ser exercida a qualquer momento. Se é a qualquer momento, é uma opção americana, tá? Portanto, no meu simulado, alternativa C de casa, a americana. Se fosse exercido apenas no vencimento, aí seria a opção europeia. Aí nós temos mais dois termos aqui, ó, opção on-stop e opção asiática. Não faz muito sentido para esse contexto, tá? Não dá nem para explicar porque estão erradas, tá? Então, como eu disse, expliquei a alternativa correta, que é a opção americana, e a opção europeia. A gente vai para mais uma pergunta aqui de opção, a gente aqui vai entender esses ajustes e tudo mais. Eu acho que não é nem opção aqui, talvez isso aqui é contrato futuro. Mas antes de eu explicar essa questão, a gente discutir, quero dizer para você o seguinte: esse vídeo que você está vendo, ele é, claro, patrocinado aqui pela T2 Educação. E agora chegou a hora do jabá. Se você está estudando para certificação e quer estudar com um curso completo e ter acesso a mais de 1000 perguntas comentadas em vídeo, cada uma com o máximo de detalhe. Se você quer ter acesso ao meu acompanhamento, ao acompanhamento dos nossos professores, ao nosso painel de desempenho, onde você vai saber qual módulo você precisa melhorar, qual módulo você está indo bem, enfim, para você ter acesso, videoaulas, apostilas, simulado comentado e o nosso acompanhamento, eu estou deixando aqui no link da descrição, ali, na descrição desse vídeo, o link para você conhecer o nosso curso na nossa plataforma para que você possa estudar com acompanhamento e mandar bem na certificação, tá bom? Clica no link aqui para você conhecer esse projeto incrível. Já preparamos mais de 70 mil alunos e você pode ser o próximo ou a próxima se você clicar aqui embaixo e vir estudar com a gente, tá bom? Vamos lá, feito o jabá, perguntinha. Em um determinado pregão D, o preço do ajuste de Y para o vencimento de agosto foi de 125. Considerando que o preço do ajuste no dia anterior, D-1, foi de 120, como ocorrerá o ajuste desse dia para os investidores que tinham posição ao final de D-1 e continuam com o mercado em D? Essa questão aqui, ela é muito simples, tá? Quando a gente entende o contexto. Então, antes da gente ler a alternativa, vamos interpretar aquilo que a questão está pedindo. Se a gente fizer isso, vai ficar muito fácil responder essa pergunta, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, vamos interpretar este Paranauê. Ó, em um determinado pregão D, nós vamos fazer o seguinte. Este D, a gente vai chamar de hoje, tá? Não importa o dia que você está vendo essa aula. Então, vou escrever assim, ó. D é igual a hoje. Só que ela tem um lance aqui que ela vem falar pra gente, ó, de D-1. Ou seja, o dia de hoje menos 1. Então, vai ser assim, ó. D-1 é igual a ontem. Tudo bem? Entendendo isso, vamos continuar a nossa leitura. Ó, o preço de ajuste de Y para o contrato de agosto do ano X foi de 125. Então, vou pegar uma outra cor aqui, ó, para ficar mais fácil. No dia de hoje, que é o tal do D, o preço de ajuste foi R$ 125, tá?
Considerando que o preço de ajuste no dia anterior, que é D-1, foi de 120, então foi aqui, ó, 120. Pronto. Como ocorrerá o ajuste desse dia? Para os investidores que tinham posição em D-1 e continuaram no mercado. Ou seja, o investidor tinha a posição ontem, continua no mercado hoje. Se a gente está falando de ajuste, estamos falando de mercado futuro. Mercado futuro tem aquilo que a gente chama de ajuste diário. O nosso desafio aqui é saber quem que vai pagar e quem que vai receber esse ajuste, tá bom? Vamos lá. Já desenhei este contexto aqui e eu vou te fazer algumas perguntas para que você possa chegar à sua conclusão. Suponha que você que está aqui me vendo, você comprou ontem, então ó, comprou ontem uma coisa qualquer por 120. Aí hoje essa coisa subiu para 125. Aí eu pergunto para você, meu nobre gafanhoto, para você que comprou esse contrato, isso é bom ou isso é ruim? Você comprou por 120, agora está 125. Logo, para você tá bom. Por quê? Você tá ganhando 5 aqui, ó, de diferença de um dia para o outro. Faz sentido? Porque teve uma valorização. Se você eventualmente quisesse vender hoje, você venderia por 125, ou seja, você está ganhando 5 nesse contrato. Então, olha o que eu estou falando. Que quem comprou, portanto, os compradores recebem um crédito. Agora a gente vai desenhar aqui o contrário. Você não comprou, você vendeu. Suponha que você vendeu ontem. Você vendeu ontem por 120. Então, vendeu ontem por 120. Só que hoje o preço está 125. Pergunto para você, isso é bom ou ruim para você que vendeu? Poxa, nesse caso é ruim, né? Você vendeu por 120 uma parada que hoje está 125. Foi ruim. Você poderia ter vendido por 125 se você esperasse mais, né? Ou seja, você poderia colocar 5 a mais. Então, nesse caso, você perdeu 5. Então, tá aqui, ó. Então, antes de ler as alternativas, qual é a conclusão que a gente chega? Que o sujeito que comprou, portanto, os compradores recebem 5. Se os compradores recebem 5, alguém vai pagar essa conta. Alguém quem? Os vendedores. Então, os vendedores pagam 5. Então, ó, compradores pagam 5 e vendedores recebem 5. Tá bom? Então, vamos ler as alternativas agora. Nós temos a alternativa A. Compradores recebem 5 e vendedores pagam 5 em D+1. Essa é a resposta correta, porque a liquidação será feita no próximo dia. Então, no próximo dia, amanhecer o dia, já tem ali a liquidação do vencimento de ontem. Aliás, da posição de ontem. Então, compradores recebem 5 e vendedores pagam 5 em D+1, portanto, no próximo dia, que seria aqui o amanhã, já que a gente está brincando com esse lance de hoje e ontem, tá? Alternativa A está correta. Alternativa B, compradores recebem 5 e vendedores pagam 5 em D0. Não, porque o pagamento é no próximo dia, por isso está errado. Alternativa C, compradores pagam 5 e vendedores recebem 5. Não, tá errado, né? Eu expliquei a lógica de que o comprador recebe. Portanto, não faz sentido agora dizer que ele que vai pagar. E a mesma coisa deixa a alternativa D errado, ó. Compradores pagam 5. Não, nesse caso, compradores recebem 5, tá bom? Alternativa A é a correta. Percebe? Quando a gente consegue interpretar aquilo que a questão está dizendo, estudar aquela questão, pegar as nuances, a gente já encontra a resposta para aquela questão
antes de ler as alternativas. E o grande segredo dessas aulas que eu trago aqui para você para o YouTube, repito, não é fazer você decorar essas questões, é fazer você entender. É por isso que eu vou explorar os assuntos. Exploro para que você entenda o contexto. A partir do momento que você entende o contexto, fica fácil encontrar a resposta, tá bom? Então vamos lá para mais uma pergunta. No mercado futuro, o preço é negociado entre as partes, não sendo alterado até a data da liquidação do contrato. Isso aqui está errado. No mercado futuro, sim, o preço é negociado entre as partes, ali na Bolsa de Valores. Entretanto, não é correto dizer que ele não é alterado até a data da liquidação. Pelo contrário, mercado futuro ele é alterado diariamente, não só diariamente, ele é alterado a cada minuto. Cada minuto de pregão ali pode ter mudança de preço. Aliás, é exatamente pelo fato de que no mercado futuro nós temos essa mudança de cotação é que existe ali uma coisa chamada de ajuste diário. O ajuste diário do mercado futuro, ele é calculado com base nas mudanças de preço. Portanto, não é correto dizer que não tem mudança até o vencimento, tá bom? Então, vou pegar aqui uma caneta, riscar essa aqui porque está errado. Alternativa B, o preço do contrato, ao contrário do mercado a termo, é fixo à data do vencimento. Não, o preço do contrato não é fixo na data do vencimento, tá? O preço do contrato vai sofrer oscilações diárias, tudo bem? Alternativa B, o preço do contrato não é fixo até o vencimento da operação, sendo alterado somente em função das variações de taxa de juros praticadas no mercado financeiro. Tá errado. Tá falando assim, ó, o preço do contrato não é fixo até o vencimento. Tá certo isso aqui. Só que sendo alterado somente em função das variações das taxas de juros, não. Olha só, se nós estivéssemos falando aqui de um contrato futuro de DI, por exemplo, ele é fortemente influenciado pela variação das taxas de juros. Aí sim. Mas olha, no mercado futuro, tem futuro de dólar. Ah, o dólar é influenciado pela taxa de juros? É, mas não só por isso. Agora, no mercado futuro, tem contrato de boi gordo, tem contrato de milho. Você acha que o preço do contrato de milho ele é influenciado pela taxa de juros? Não. Se a gente tem uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, por exemplo, isso vai influenciar no preço do contrato de milho. Portanto, não é correto dizer que é somente pela variação de taxa de juros. O preço ele vai mudar de acordo com as mais diversas variáveis, tá bom? Então, tá errado. Alternativa D, o preço do contrato não é fixo até o vencimento, sendo alterado diariamente em função das negociações verificadas neste segmento. Resposta completíssima. E as negociações verificadas nesse segmento, elas obedecem, como eu disse, às mais diversas variáveis. Se você quer saber, os contratos, por exemplo, de milho, eles são influenciados inclusive pela projeção, ou o termo correto não é projeção, mas pela previsão de chuvas no lugar onde há a plantação. Olha só que coisa interessante. Então, olhar para o mercado futuro é entender que ele é muito amplo e não obedece só porque taxa de juros está mudando ou não, tá bom? Olha só, outra questão aqui, ó. O mercado de derivativos. Alternativa A, pode ser utilizado estrategicamente apenas para operações de posicionamento. Tá errado. Vamos ler as demais. Alternativa B, pode ser utilizado estrategicamente tanto para operações de posicionamento como para hedge, essa operação completa. Vou explicar isso para você. Mercado de derivativos, ele funciona da seguinte forma. Eu, Thiago, vou ao mercado de derivativos com uma necessidade. A minha necessidade pode ser fazer uma proteção. Essa proteção é chamada de hedge. Tiago, explica melhor sobre essa proteção. Olha só,
Eu não sei se você percebeu, mas eu expliquei bastante sobre essa proteção na primeira pergunta dessa aula. Na primeira pergunta dessa aula, eu trouxe para você um case de uma empresa importadora que precisava comprar uma máquina por 400 mil dólares e tinha um risco do dólar subir. Veja, a posição daquela empresa era estar exposta ao risco cambial. Ela pode usar o mercado de derivativos para se proteger contra esse risco, portanto, fazer o que a gente chama de hedge. Esse hedge é uma proteção. Entretanto, é bom lembrar que se uma empresa está fazendo hedge, está fazendo uma proteção, alguém está pagando por isso. Alguém está dando essa proteção. E se alguém está dando essa proteção, isso se deve ao fato dessa pessoa querer se posicionar em relação a isso. Então, olha só, lá no exemplo onde eu disse que a empresa compraria dólares antecipadamente através de uma operação a termo, lá na primeira questão, eu disse o seguinte, a empresa tem um risco. O risco para ela é que o dólar suba. E aí, para ela se proteger, ela compra antecipadamente. Só que se ela comprou, alguém vendeu. E se alguém vendeu, esse alguém pode pensar, puxa, lá do nosso exemplo, se a empresa está querendo comprar dólar agora a R$4, não, o dólar vai cair mais, então eu vou vender para ela aqui por R$4, porque eu sei que o preço vai cair para 3. Então essa pessoa estaria se posicionando, embora o vendedor daquela operação não necessariamente é alguém que quer fazer posicionamento, quer fazer alavancagem, quer aproveitar essas mudanças. O vendedor poderia ser alguém com uma necessidade diferente de proteção. Para uns, a proteção é quero me proteger contra a alta. Para outros, dado o seu contexto, ele quer se proteger contra a queda. Um exportador, ele quer se proteger contra a queda. Então, essas duas operações podem dar match aqui e os dois estão fazendo hedge na mesma operação. Só que eu posso usar o mercado de derivativos para me posicionar e me alavancar. Esse posicionamento é, eu quero ganhar dinheiro com esse movimento de mercado, seja mercado para cima ou mercado para baixo. Por isso que a alternativa B está certa, tá bom? Então, isso aqui está errado. Alternativa C, pode ser utilizado estrategicamente apenas para operação de hedge, acabei de explicar para você que não. E D, não pode ser utilizado nem para operações de posicionamento, nem para hedge. Então, para que existe essa operação se eu não posso utilizar? Faz o menor sentido. Vamos para mais uma? Swap, que é uma outra modalidade de derivativos. Diz assim, ó, o swap caracteriza-se por... O que é um swap? É uma troca de indexador. É quando eu tenho uma necessidade e tenho um indexador na minha posição, mas eu quero eventualmente fazer essa troca, eu quero eventualmente garantir isso. Aliás, eu, Thiago, fiz recentemente uma operação de swap para mim. Tinha eu lá uma operação de CDB pós-fixado, que estava pagando lá, acho que 110% do CDI, não lembro agora. E aí, antes do CDI subir tanto aí para 12, igual tá agora, né? Aliás, igual está no momento que eu estou gravando essa aula, não sei quando você está vendo esse vídeo. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um swap mudando isso e peguei uma taxa pré-fixada de 15% ao ano, que é uma maravilha. Então, isso é possível. Você tem ali um produto, você faz uma operação que vai trazer uma posição diferente daquele produto original, tá? Swap nada mais é do que essa troca de indexador. Tudo bem? Alternativa A é um contrato de troca do indexador por outro diferente para ser feito em uma data futura. É isso, troca de indexador, ponto final. Então a gente senta e fala, olha, eu tenho esse indexador, você tem esse, vamos trocar e a gente faz esse ajuste ali no vencimento, que vai ter aquilo que a gente chama de ajuste positivo ou ajuste negativo, tá bom? Alternativa B, o custo do investidor para investir em ações. Não faz sentido. O custo do investidor para investir em ações é taxa de corretagem, emolumentos e tudo mais. Não tem nenhuma relação com o swap.
Alternativa B, o direito de aquisição de novo lote de ações por ocasião do aumento de capital. Não, isso aqui é o direito de subscrição, não tem absolutamente nenhuma relação com o swap. E a alternativa D, a subscrição de indicadores para a data futura. Não faz sentido, tá? É verdade, quando eu faço um swap, eu faço essa subscrição de indexadores, mas eu preciso trocar esse indexador, tá bom? Mais uma pergunta, ó. Sobre o sistema de ajuste diário, qual é a alternativa correta? Antes da gente ler as alternativas, ajuste diário nada mais é do que aquele pagamento de crédito, aliás, se é pagamento é débito, né? Aquele pagamento de débito e aquele crédito que os participantes do mercado recebem. Lembra lá da aula que a gente calculou lá e quem estava comprado pagava 5 e quem estava vendido recebia 5? Ainda nesse vídeo, uma das questões passadas, aquilo é o ajuste diário. E o ajuste diário é um ajuste, né, que existe apenas e tão somente no mercado futuro. Então não tem ajuste no mercado de swap, não tem ajuste no mercado de opções e não tem ajuste no mercado a termo. Lembra, só há ajuste no mercado futuro. Primeira pergunta, trata-se de um mecanismo que emprega segurança adicional na liquidação dos contratos a termo. Está errado. Acabei de explicar que não existe ajuste diário no mercado a termo. O mercado de opções é onde ocorre o ajuste diário. Isso também está errado. O ajuste só tem no mercado futuro. Trata-se de um mecanismo que emprega segurança adicional na liquidação dos contratos futuros. Alternativa correta. Só é utilizado em casos específicos e nestes casos especiais que são exigidos. Não, ele vai ser sempre utilizado no mercado futuro. Agora, por que a gente fala que o ajuste diário ele é um mecanismo que emprega uma segurança adicional? Vamos pensar aqui. Olha só, eu e você estamos negociando um contrato futuro. Para ficar mais fácil a gente tangibilizar essa nossa negociação, a gente vai negociar um contrato futuro, sei lá, de boi gordo. Significa que eu vou vender para você X arrobas de boi, tá? O contrato o ticker desse contrato na bolsa é BGI, tá? Se você quiser negociar, você vai colocar lá BGI mais o vencimento. Significa que eu vou vender para você X arrobas de boi por um determinado valor. E esse valor, ele vai sendo ajustado diariamente. Por que o ajuste diário é o mecanismo que emprega essa segurança adicional? Resposta é simples. Nós estamos travando um preço aqui. Quem garante para você que eu tenho o boi gordo para te entregar lá no vencimento? Ou, se for um contrato com liquidação financeira, que pode acontecer, que eu tenho o equivalente em dinheiro daquele contrato que estamos negociando? Quem garante para você? Ninguém garante, certo? A mesma coisa para mim. Quando eu estou vendendo, quem garante para mim que você terá o dinheiro para me pagar lá no vencimento? Ninguém garante, certo? Pois é. No caso do mercado futuro, existe essa garantia. Quem dá essa garantia é a B3. A B3 vai olhar para mim, que sou um participante, para você, que é um outro participante, e vai dizer assim: Tiago, pode negociar o contrato de boi gordo com esse seu aluno, com essa sua aluna aí. Pode negociar. Por quê? Eu, Bolsa de Valores, vou recolher dele uma margem de garantia para entrar nessa operação e vou fazendo ajustes diariamente na conta dele, de modo que cada ajuste é feito para que no vencimento a conta já esteja equilibrada. Então a bolsa dá essa garantia para mim, recolhendo margem e gerenciando esse risco no ajuste diário. E ela vai dizer para você também: ora, caro aluno, cara aluna, nobre gafanhoto que estuda com o Tiago, tá querendo negociar um contrato de boi gordo com ele?
Pode negociar. Eu, Bolsa de Valores, vou recolher uma margem de garantia do Thiago e mais, vou fazendo um ajuste diário na conta dele contra a sua conta, de forma que vocês dois estão seguros nessa operação. Por isso que ele emprega uma segurança adicional na liquidação. É como se a gente fosse pagando diariamente aquele contrato ou, dependendo da posição, recebendo diariamente aquele contrato. Tá bom? Última pergunta que eu separei para a nossa conversa de hoje. A perda máxima do titular de uma opção de compra, call, tá? Olha só, dica. O titular de uma opção, não importa se é call ou se é put, a perda máxima do titular é o prêmio que ele pagou. Então, ele pagou por aquela opção um valor. O que de pior pode acontecer é aquela opção estar fora do dinheiro e, neste caso, se estiver fora do dinheiro, ele não vai exercer, vai perder o valor que ele pagou de prêmio. Então, sempre quando a gente fala da perda máxima potencial para o titular da opção, é o que ele pagou de prêmio. Portanto, a alternativa correta, alternativa A, o valor pago como prêmio. A alternativa B fala que a perda máxima é ilimitada. Olha só, a perda máxima ilimitada não é do titular, é do lançador. O lançador pode, em tese, ter uma perda ilimitada. Ao passo que o titular tem a sua perda limitada pelo prêmio que ele pagou, o lançador pode ter a sua perda até o limite. Vou dar um exemplo. Imagina que a gente negociou aqui uma opção de venda, tá? Então você é o titular e pagou para ter o direito de vender para mim uma ação de Petrobras a R$10. Estou dando um valor hipotético. Então você tem o direito de vender para mim a R$10. Olha só, se chegar no dia do vencimento, essa opção estiver cotada, essa ação estiver cotada a 0, você vai vender para mim por 10 uma coisa que vale nada, certo? Então o meu prejuízo aqui foi 10. Então na opção de venda eu encontro essa barreira que é o 0 da ação. Agora, uma opção de compra. Imagina que você comprou de mim uma opção de compra de Petrobras por R$10, para exercer por R$10. Se no dia do vencimento a ação estiver valendo R$1.000, estou obviamente exagerando aqui, você vai comprar de mim por R$10 uma coisa que vale R$1.000. Então o meu prejuízo aqui seria R$990, percebe? Então no caso do lançador, o prejuízo ele é ilimitado. Tudo bem, obviamente que existem mecanismos de gerenciamento desse risco, mas conceitualmente é correto dizer isso. E para o titular, o máximo que ele vai perder é sempre o prêmio, tá bom? Alternativa C fala da taxa de juros, não faz sentido, e a D depende da volatilidade do mercado, também não. Para o titular, a perda é sempre o máximo ali, a perda máxima é o valor que ele pagou de prêmio. Fechado? Nessa questão, a gente viu 10 perguntas completinhas aí sobre derivativos para ajudar você na CPA 20, na CEA, na Ancord e também no CFP. Quero que você deixe aqui nos comentários a sua percepção sobre essa aula. Sugere para mim um tema que você gostaria que eu fizesse nesses nossos simulados de segundona. E é o seguinte, se você não estuda com a gente, o link do nosso curso está aqui na descrição, como eu já falei. A gente vai se ver no próximo material. Beijo! Tchau!